O Brasil, quinto maior país do mundo, com a quinta maior população. É o terceiro em número de presos. Fica atrás de Estados Unidos e China. São 831.396 presos, que se acomodam em apenas 423.243 vagas, distribuídas em 2.608 presídios e carceragens. Hoje, falta ar nas prisões do Brasil. Os números ajudam a compreender a dimensão da tragédia, mas não expõem toda a complexidade do problema. No domingo, o Globo deu início a uma série de vídeos, divididos em 6 episódios e com a narração do ator Cauã Raymond, com um mergulho sobre o sistema carcerário brasileiro. Foram 3 meses de apuração em 7 cidades, dezenas de horas de gravação e muitas histórias de presos, de funcionários de cadeias e de gente que vive o dia a dia da prisão, mesmo sem ter cometido nenhum crime. No Ao Ponto de hoje, vamos contar como foi a produção da série Violência Encarcerada e das diversas reportagens que abastecem a edição impressa e um ambiente especial no nosso site. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e participam dessa conversa o editor executivo André Miranda e as repórteres Helenilce Bottari, do Rio de Janeiro, e Aline Ribeiro, da sucursal de São Paulo. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. André Miranda, que trabalho, hein? Trabalho longo, meses de pré-produção, dificuldade para entrar em presídios, dificuldade para conversar com presos, familiares de presos, autoridades. Como é que foi esse projeto? O Maltic tá perguntando, mas ele sabe bem como é que foi feito o projeto, porque ele participou do projeto também. Não, mas depois eu saí, daí realmente a gente ficou tocando podcast e muita gente ficou trabalhando e esse trabalho continuou depois que eu saí e eu tenho certeza, porque eu sei quanto foi difícil. Pois é, a gente batizou o projeto de Violência Encarcerada e a ideia era mostrar o quanto a violência nos presídios afeta o Brasil. Muitos brasileiros têm uma ideia que bandido bom, bandido morto. Tô nem aí pra esses caras, não tô nem pra preso. E na verdade, a gente tenta mostrar que faz uma diferença gritante o que acontece dentro dos presídios pro resto da sociedade. Então, por mais que você diga que não tá nem aí pra preso, não tá nem aí pra preso, não tá nem aí pro resto do Brasil. E a gente foi entendendo que essa violência não é uma violência só de rebelião que mata as pessoas, ou de líder de facção que tá dentro do presídio e manda, queimar ônibus fora do presídio. Existe uma violência contra esses presos que vai gerar ali uma insatisfação, uma raiva e vai perdurar depois, quando eles saírem. A gente não tem prisão perpétua no Brasil, a gente não tem pena de morte no Brasil. Isso tem um personagem que fala numa das entrevistas. A gente sabe que o preso vai um dia retornar ao convívio social. E de que maneira que nós queremos que ele retorne ao nosso convívio. Né? Se é de uma maneira mais violenta da que ele entrou, a gente está no caminho certo. Então a ideia era buscar entender o que está dando errado. Então a gente começa percebendo que existe um problema de superlotação. Seguindo a mesma proporção, 10 passageiros viajariam num Fusca. 24 pessoas subiriam num elevador de 2 metros quadrados. 700 paulistanos ocupariam um vagão de metrô saído da estação Carandiru. Pois é, são 6 episódios, né? São 6 episódios e que o primeiro episódio é sobre superlotação, a gente chamou de Acabou o Ar. O segundo episódio é sobre as facções, o poder das facções dentro dos presídios, que a gente chama Quem Manda. O Brasil tem hoje dezenas delas, ao menos 30 atuando em presídios. A maior, de São Paulo, teria cerca de 36 mil membros. O terceiro episódio é sobre doenças. É bastante comum as pessoas nos presídios, os presos, morrerem ou se contaminarem com doenças muito sérias. Tuberculose, HIV, sífilis. O quarto episódio é sobre a solidão das mulheres. Dentro do sistema prisional brasileiro, as mulheres são um percentual muito menor. Contudo, elas passam por situações que são muito específicas. A gente descobriu que as famílias, elas não visitam as mulheres como visitam os homens. Há um certo preconceito. Não é esperado que uma mulher cometa um crime. E essa mulher vai ser olhada e vai ser tratada com muito mais rigor. Aí o quinto episódio, a gente vai falar do entorno, das pessoas que a gente chama de presos sem pena, que são os familiares, são os agentes penitenciários, são os diretores
diretores de presídio, são advogados, amigos, pessoas que vivem o sistema também. E o último episódio é tentar olhar para frente, é tentar mostrar todos os projetos e programas e possibilidades no Brasil para resolver esse problema. Então, o que é melhor? É presídio federal? Parceria público-privada? É privatização? Na eleição passada, eu lembro que falou-se no Rio de Janeiro sobre navios prisões. Depois teve deputado falando por que a gente não volta a discutir a pena de morte. Então isso está sempre presente. Então, aí, o último episódio a gente vai discutir realmente o futuro, como solucionar esse quadro que a gente vive hoje. Agora, André, quanto tempo entre nascer a ideia e o projeto ser publicado, e quais foram as etapas aí ao longo desse processo, André? Foram mais ou menos uns 3 meses, 3 a 4 meses. E foi curioso, porque quando a gente começa a pensar o projeto, foi mais ou menos em junho, tinha acontecido esse ano no Brasil a rebelião de Manaus, que morreram 55 presos, que foi a segunda rebelião em Manaus grande em 2 anos. E a gente falou, cara, vamos trabalhar em cima disso? E aí, durante o processo, rolou Altamira, que foi uma nova rebelião, onde morreram 57 pessoas, Altamira, no Pará. O sistema penitenciário brasileiro teve hoje um de seus dias mais assustadoramente sangrentos. 57 presos morreram durante uma rebelião no Pará. A gente foi a Manaus, a gente foi a João Pessoa, a gente foi a Altamira, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, e fomos a Mangaratiba, que é aqui no Rio de Janeiro, para fazer Ilha Grande, né, que é o grande presídio onde surge a primeira facção criminosa ali nos anos 70. A origem das facções criminosas reúne algumas das piores tragédias brasileiras. Na década de 1970, o Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro, recebeu presos políticos da ditadura militar e presos comuns condenados por crimes variados. Como é que é coordenar vários repórteres com várias pessoas fazendo imagens diferentes? Como é que é esse trabalho de bastidor que talvez as pessoas não tenham a dimensão da complexidade? É como se a gente montasse uma redação à parte. Foram, sei lá, mais ou menos 20 pessoas participando do projeto, entre equipe de vídeo, a reportagem, Brasília, Rio, São Paulo, e ainda tendo as pessoas se deslocando para Bahia, o Gabriel Carello, claro, e as pessoas se deslocando para viajar. O mais importante, eu acho que isso vale não é só para jornalismo, acho que vale para qualquer profissão, é realmente organização e programação, planejamento, né? Se a gente não tivesse feito um bom planejamento, nada disso sairia. André, falando dos vídeos, quem faz a narração é o ator Cauã Raymond. Como é que surgiu essa ideia e como é que foi o trabalho do Cauã? A gente, há 2 anos, a gente fez um trabalho chamado Guerra do Brasil, que era um trabalho de animação que foi super premiado, que a gente convidou naquele momento, era um trabalho sobre violência no Brasil, em geral. A gente convidou Lázaro Ramos para poder fazer a narração. A história do Brasil é uma história de violência. É o retrato de um país que expõe sua população todos os dias ao risco. E deu muito certo. E a gente pensou, cara, vamos tentar de novo, vamos tentar convidar novamente um ator que vai ter a melhor voz possível, porque ele é um ator, ele sabe narrar. E o Cauã topou na mesma hora. Ele falou, tal dia eu vou estar no Rio, vou estar voltando de viagem, vou marcar um estúdio, topo fazer. E assim, a gente mandou o texto pra ele antes, a gente preparou um texto, a gente mandou pra ele antes, e na hora da gravação eu acompanhei, ele dialogava, ele falava, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui não sei o que você acha de eu fazer assim, de eu fazer assado? Ele ensaiou, ele fez umas, sei lá, cada episódio, tem a narração deles uns 6 episódios em vídeo, né? Cada episódio ele fez umas 5 vezes ali, queria fazer mais, e pô, posso acelerar, posso diminuir o tom, o que é melhor? Então assim, ele realmente abraçou muito o projeto, e justamente porque ele entende a importância da gente discutir isso no Brasil. E tem um trabalho super bonito também da editoria de arte, né, nesses vídeos. Exatamente. O Alessandro Alvim, que assina como diretor de arte nos vídeos, a gente provocou o Alvim, né, o Alvim adora ser provocado, a pensar animações justamente para os momentos de narração do Cauã. O sistema prisional brasileiro tem como marco a inauguração, em 1850, da Casa de Correção, no Rio de Janeiro. Penitenciária que depois se tornaria o Complexo Frei Caneca. Enfim, a animação deu um tremendo trabalho para fazer. E a equipe do Alvim foi lá e também abraçou o projeto, entendeu o projeto. Eu acho que isso é importante. As pessoas participam da reunião desde o início, de várias áreas, então as pessoas vão acompanhando o projeto, elas se sentem donas do projeto também. E é uma mantra que a gente tem aqui muito no jornal, que é trabalho em equipe é essencial. Serviço, como é que é? Desde ontem tem um ambiente no site do Globo, justamente para poder receber esse material. Esse ambiente vai
ficar publicado para sempre, óbvio, a gente vai atualizar ele até sexta-feira, cada dia com alguns conteúdos novos. Então não é uma matéria por dia não, são 3 ou 4 matérias por dia novas, além de um vídeo novo, abraçando cada um desses temas que a gente já falou. A gente quer puxar essa discussão com a sociedade, que é uma discussão que a gente tem que ter. Não é pensar simplesmente que, sei lá, bandido bom é bandido morto, como muita gente pensa. Não é isso. É um problema de todo mundo, sim. Então não dá pra gente ignorar, não dá pra gente fingir que, sei lá, aqui no caso do Rio, essa galera fica lá em Jericinó e não tô nem aí, não passo por lá, por perto. Não é isso. Assim, envolve muita gente, assim, afeta o Brasil todo. Então a gente tem que discutir isso. A gente quis entrar nessa discussão a fundo. Eu espero que a gente tenha conseguido, que as pessoas gostem e passem a debater esse tema. André, obrigada pela participação. Até a próxima. Valeu, André. Valeu, gente. Boa sorte aí. Quando chega num ambiente de prisão, a primeira coisa que tem é um jargão que nós usamos, é enterrado vivo. Você se sente enterrado, parece que você já não pertence mais ao tecido social, você já é uma coisa à parte. Bom, como o André Miranda já falou, esse foi um trabalho que envolveu uma série de repórteres, uma série de viagens. A gente praticamente percorreu o Brasil para conhecer os problemas, os desafios do sistema penitenciário. Uma das pessoas que participou dessa empreitada é a repórter Aline Ribeiro, repórter de São Paulo, que cobre não só sistema penitenciário, como políticas de segurança há bastante tempo. Aline, o que coube a você dentro do projeto? Para quais locais você foi? O que você viu? Eu fui para João Pessoa, na Paraíba, e fui para Manaus, no Amazonas, para contar qual é a situação das facções lá em João Pessoa, primeiro, e o tema de Manaus era a superpopulação, a superencarceramento. São situações bastante diferentes, assim. A Paraíba hoje tem um presídio bastante controlado, e isso reflete muito na rua também, nos índices de criminalidade que vem diminuindo há 7 anos, mais ou menos, no estado. É bastante diferente da situação de Manaus, que teve 2 massacres recentes, né, um em 2017 e um em 2019. Então é curioso como entrar num presídio de um estado e de outro é bastante diferente, assim, é um clima diferente, você consegue perceber mesmo pela conduta dos presos, pela maneira como eles se portam, assim, a diferença entre ter controle ou não ter controle do presídio. Agora, o que mais chama a atenção ouvindo os relatos? Por exemplo, em Manaus, eles reclamam muito, na época pré-massacre, eles tinham dificuldade até de ter acesso à água potável. A precariedade é bastante grande. Num dos presídios que a gente visitou, por exemplo, o sistema de encanamento era bastante falho, e então todos os dias o esgoto mesmo dos banheiros ia para o pátio, os presos tinham que lavar os pátios do presídio todo santo dia, porque ele estava contaminado, né, por necessidades básicas, assim, dos presos. Eu conversei, por exemplo, com as mulheres, né, dos presos lá de Manaus, e elas contam um dos efeitos dessa superlotação. A visita íntima, né, que é um direito garantido na lei de execução penal ao preso, ela acontece lá dentro das celas, porque não tem um espaço adequado. Então eu conversei com uma mulher de um dos presos de lá, que acabou não querendo se identificar, e ela conta que a visita acontece dentro da cela ao mesmo tempo com vários casais, porque não tem um espaço adequado. Então eles puxam uns paninhos, assim, umas cortininhas em cada uma das camas e têm relações sexuais ali com as suas companheiras. É muito assim, não é do jeito que é na nossa casa, né? Meio tímida assim, mas dá pra ter é constrangedor, mas dá pra ter uma íntima assim. E por parte das autoridades, a dificuldade mesmo de controlar essa massa, né? São muitos fatores envolvidos, as facções criminosas fazendo desses presídios verdadeiros escritórios do crime, né? E os bandidos sempre tentando encontrar maneiras de burlar a legislação, de conseguir meios de burlar a vigilância. Então, por exemplo, na Paraíba a gente encontrou situações bastante pitorescas. Eles acabam treinando gatos que moram no presídio com ração, para que os gatos voltem ali todos os dias e consigam levar para dentro coisas que tem lá fora. Então,
Eu não sei exatamente como funciona, os próprios agentes não souberam explicar, mas, por exemplo, eles criam gatos mesmo para que os gatos levem amarrado no pescoço algum objeto, diz que já entraram, por exemplo, com pequenas quantidades de drogas e até mesmo com pequenos aparelhos celulares, que tem uns aparelhos celulares que são minúsculos, assim, muito menor do que a palma da mão, e você consegue arremessar por drone, por exemplo. Eles envolvem, assim, num tipo de um acolchoado esses aparelhos, e por volta coloca uma massa de cimento para parecer pedra e atiram dentro do pátio para que os agentes pensem que aquilo é uma pedra. Então, assim, durante o banho de sol, os agentes não percebem que aquilo pode ser um objeto que foi arremessado, mas os presos já sabem que aquilo está ali porque é um telefone celular ou alguma outra mercadoria ilícita que chega pelo pátio. Ô Aline, qual é a sensação física de entrar num presídio como esse? Dá medo? É quente? O cheiro? Como é que é? Porque a maioria das pessoas nunca teve essa experiência e talvez nunca tenha, né? É tenso, sempre é tenso. Eu já entrei em bastante presídio, assim, nunca é tranquilo. Por mais que você vá na presença do secretário de administração penitenciária, com vários guardas, né, vigias junto, nunca é tranquilo. Em Manaus, especificamente, me chamou atenção muito a temperatura, muito mesmo, é muito quente. Os presídios de lá, eles são feitos no modelo americano, que chegou pelo Brasil pelo sul, pelo que o secretário me explicou, e aí foi replicado no norte. E não são presídios que circula o ar, assim, não tem ventilação apropriada, então sei lá, alguns graus de mais quente do que lá fora, que já é quente, né? Eles não são apropriados, eles não são adequados para as temperaturas amazônicas. Então é bastante quente, em algumas ocasiões também cheira mal, né? Como eu disse, nesse presídio especificamente, caía esgoto, né, pelas paredes, assim, porque são 2 andares, então o andar de cima estava sem a parte hidráulica. Então o esgoto caía no pátio. Todos os dias eles tinham que lavar esse pátio para tirar os excrementos, assim. Então é realmente uma situação bem, bem ruim, assim, não é nada agradável, insalubre. Aline, obrigada pela participação. Até a próxima. Valeu, Aline. Um abraço. Obrigada a vocês, gente. Um abraço. E outra repórter que também participou dessa cobertura é a Helenilce Bottari, aqui do Rio de Janeiro, que conversa com a gente agora. Tudo bem, Helenilce? Tudo bem. Você ficou com a parte dos presídios do Rio, com foco principalmente no Talavera Bruce, que é uma unidade feminina, né? O que você viu lá dentro? O Talavera é um quadro muito impressionante, porque ele retrata bem a realidade feminina, né? No Brasil, em 2 décadas, acho que em menos, em 10 anos, o aumento de presas foi exponencial. Teve um aumento de 600%, né, no número de presas. As mulheres, elas são muito abandonadas, talvez porque elas sejam mais culpadas que os outros. A nossa sociedade é muito machista e entende que além do crime que ela comete, do crime penal que ela comete, né, do artigo penal que ela fere, a mulher também ela fere um código muito mais grave, que é o Código de Mãe. É como se as mulheres não pudessem errar. Já são mais de 30 anos de cobertura de polícia no Rio de Janeiro. Então você, de alguma forma, você acompanhou o crescimento da situação, né, o desenrolar da situação até chegar aos dias de hoje. Nessas visitas a presídios hoje, comparando com a sua história de cobertura, a que ponto estamos chegando? A impressão que dá é a impressão que leva até o nome da série, né? Que o ar acabou, né? Do primeiro episódio da série, que o ar acabou. Porque a superlotação hoje já passa de qualquer limite possível de compreensão. As pessoas estão sendo embrutecidas muito rapidamente. A gente percebe que essa violência que é gerada pela superlotação, ela vem para fora e é possível a gente verificar até pelos dados estatísticos, né? A violência no Brasil não baixa, no entanto, o número de presos cada vez é maior. Além da unidade feminina, você também falou ou investigou a unidade masculina aqui no Rio de Janeiro. E você fala sobre o complexo de Jericinó. É uma coisa muito grande, né? Qual é a sensação
de estar lá. O complexo de Jericinó tem cerca de 25 mil homens, né, 25 mil presos. E isso também impacta o entorno, que passa a viver em função dos presídios. É uma cidade, né, Lenilce? 25 mil pessoas é uma cidade. É uma cidade que de segunda a segunda as filas se formam durante a noite e a madrugada. Funcionam pequenos biroscas, que é onde serão vendidos produtos para presos. Vai apagando o retrato, apagando aqui você por R$1. As chamadas sucatas, que são aqueles pacotes prontos de biscoito, linguiça, presunto, coisas que eles podem levar para a unidade, para os seus parentes, farinha principalmente, que é usada, é impressionante, ela é usada como tempero para destemperar a comida, porque a comida vem azeda, estragada, segundo eles mesmos dizem. Então o que eles fazem? Eles jogam a salsicha, a linguiça e a farinha para mudar o gosto dessa comida que eles recebem. Então é impactante você ver a rua, porque tudo acontece na rua. Outras mulheres estão se arrumando, tem cabeleireiro, é como se fosse uma avenida lotada. Você olha a qualquer hora da manhã ou da madrugada, tem muita gente no meio da rua fazendo movimento mesmo, ou fila, se inscrevendo nas senhas, né? O que você acha dessa experiência que você teve fazendo a série? Como é que foi isso? Eu acho muito importante, porque embora a gente esteja sempre cobrindo, e a gente cobre muito, né? É muito diferente a realidade quando a gente chega mais próximo. E a gente não está prestando atenção, tamanha gravidade que se encontra o sistema carcerário no país. Ele está explodindo. E eu acho que só vai gerar muito, muito mais violência no Estado. Elenilce, obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigada a você, Carol. Obrigada, Maltique. Não tem outra. O fato da prisão, o dano da prisão. Esse problema é assim, a sociedade se debruça na prisão como se fosse a única solução para todos os problemas sociais. Muito pelo contrário. Foi criada para solucionar, mas na verdade sua funcionalidade é para trazer mais danos para a sociedade. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ponto está disponível no site do Globo, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição ficaram com o João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.